Nesse episódio, iremos falar um pouco sobre uma biblioteca chamada JSON Model. O JSON Model possibilita a conversão de JSON para objetos de domínio do seu aplicativo e vice-versa. É uma biblioteca extremamente prática para aplicativos que necessitam pegar seus dados em servidores web, onde o formato JSON já é um padrão como formato de resposta para web services. O JSON Model contém diversas funcionalidades, possibilitando a conversão de atributos JSON para objetos do seu domínio no aplicativo de forma automática. A biblioteca também consegue converter objetos associados, fazendo conversão em cascata, e consegue converter collections como NSArray, por exemplo. Vamos aprender um pouco sobre como consultar dados e transformá-los de JSON para objeto do seu domínio. Neste exemplo, nós temos duas classes. Uma é um comment e a outra é um post. As duas classes são do tipo NSObject. Para convertermos as classes para JSON Model, primeiro importamos a classe JSONModel.h, que é uma interface, e modificamos a interface dos objetos para estender de JSON Model ao invés de NSObject. Bom, vamos fazer agora para o JS Post. E feito isso, aqui eu tenho uma classe chamada JS Post Adapter, que é responsável por consultar um web service que está rodando na minha máquina. Esse web service retorna uma lista de posts, onde o primeiro post não contém nenhum comentário e o segundo post contém 2 comentários. A URL retorna 2 posts, um que não contém nenhum comment e o outro que contém 2 comments no resultado. Então vamos lá. Como fazer para transformar esse JSON em objeto? A primeira coisa a se notar é que essa consulta ela retorna um objeto do tipo NSArray. Então, o nosso objeto ResponseObject, ele automaticamente é transformado em um objeto do tipo NSArray. Para converter esses dados em objetos do tipo JSPost, eu tenho que primeiro fazer um loop no objeto ResponseObject, onde cada item neste objeto vai ser um NSDictionary, que aqui eu estou chamando de result. Bom, é necessário antes importar a classe JSPost. Aqui eu vou importar a classe JSPost. Então, quando a gente usa o JS Model, ele já nos dá de brinde 3 construtores padrões. A gente vai usar aqui o construtor initWithDictionary, que recebe como atributo um dictionary e também recebe um error. Esse erro ele é populado em caso de erro de conversão. Algum tipo de erro de conversão acaba populando esse atributo. Vamos rodar. E aqui vocês podem ver que o objeto foi convertido com sucesso. Mas ainda não estamos convertendo o objeto comment. Vocês podem ver que ele não tem o atributo comment. Então, olhando aqui no nosso JSON, a gente pode ver que a gente tem esse atributo comments, que é um array de objetos, né, que é uma lista de objetos comments, para cada post tem, mas no nosso atributo lá, no nosso objeto, nós não temos ainda esse atributo comment. Uma funcionalidade essencial é poder converter esse atributo comment, esse array de comentário, em cascata. Então a gente vai adicionar o atributo comments, que é um NSArray, no objeto JSPost. O JSON Model nos possibilita criar arrays mapeados por tipo. Então, para fazer isso, a gente cria um protocolo interno na classe. Nesse caso, a gente vai criar um protocolo interno na classe JSPost. E esse protocolo ele tem que ter o mesmo nome da classe associada, no caso JSComment. E vamos setar agora no NSArray uma marcação que marca esse NSArray como um objeto JSComment. O JS Model também, o JSON Model também nos possibilita adicionar outros atributos. Um deles é o Optional, que faz com que o atributo Comments possa ser opcional. Nesse caso, ele
é convertido ou não. Ele só é convertido se tiver dados, se não tiver dados ele não é convertido. Como nós temos dois posts, um que não contém comentário nenhum e outro que contém dois comentários, é interessante marcar como optional. Então vamos rodar aqui de novo e ver se ele conseguiu mapear o objeto comment junto com o post. Vocês podem ver que o primeiro objeto foi convertido com sucesso. Ele não possui nenhum comment, como dá para ver aqui no retorno de JSON. Você vê que eles não possuem nenhum comment. Já o segundo objeto, vamos olhar aqui, ele possui dois objetos do tipo comment. E aqui vocês podem ver que eles foram convertidos com sucesso. Vejam que eu simplesmente criei a associação e eles foram convertidos em cascata. Extremamente simples, sem nenhum trabalho manual, ter que escrever código para isso, nem nada. Tudo feito automaticamente pelo framework de JSON Model. Uma outra característica interessante é a capacidade de converter atributos que não possuem o mesmo nome. Nesse caso, eu vou alterar aqui o objeto comment, mudando os atributos title e content para name e body. Vocês podem ver aqui no JSON que a gente tem o atributo title e o atributo content, e a gente está mudando aqui o nosso JS comment, que antes tinha dois atributos title e content, agora tem um name e um body. Vamos rodar de novo. E se a gente rodar agora, a gente vai ver que vai dar um erro. O primeiro objeto a gente consegue rodar porque ele não possui comments, mas o segundo objeto retorna um erro, indicando que não existe a chave para os atributos name e body da classe comment. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Para resolver esse problema, a gente implementa um método de classe do JSON Model chamado KeyMapper. Esse método retorna para a gente um JSON KeyMapper. O que ele faz é bindar atributos vindos do JSON com os respectivos atributos da nossa classe. Então, a gente vai aqui bindar o atributo ID ao atributo ID da nossa classe. A gente vai bindar o atributo title ao atributo name da nossa classe. E a gente vai bindar o atributo content ao atributo body da nossa classe. Vejam que se eu rodar agora, os dois objetos vão ser convertidos perfeitamente. Vocês podem ver aqui, o primeiro objeto não possui comments e o segundo possui dois comments e eles foram convertidos mesmo com nomes de atributos diferentes. Outra característica importante aqui é que a gente pode mapear atributos automaticamente que possuem underscore para atributos que não possuem underscore. Então vamos dizer que a gente tem aqui um product name e um product price. Na nossa classe, o product name ele é camel case e no JSON ele vem com underscore. De vez de a gente criar um dicionário aqui com JSON KeyMapper, a gente pode usar um método chamado mapper from underscore case to camel case. É um método de classe, então a gente vai chamar a classe JSON KeyMapper, chamar um método e ele vai automaticamente mapear objetos do JSON com underscore para objetos da classe que não estão com underscore, que estão com camel case, que é um padrão no Objective-C, e atributos com underscore são padrão em linguagens como Ruby, por exemplo. Outro ponto importante é, vamos supor se o atributo content da classe post ele tiver que ser ignorado em qualquer conversão de JSON. Eu não quero converter o atributo content. Então o que eu faço se eu não quero converter o atributo content?
o JSON Model nos provê com um atributo de marcação chamado ignore. Se eu botar ignore no atributo content, o atributo content não será convertido, independente de ele estar ou não no JSON de retorno, ele não vai ser convertido. E se a gente quiser que todos os campos marcados sejam marcados como optional? Se a gente quiser que todos os campos sejam opcionais, a gente pode fazer o que eu fiz agora, colocar optional em todos os campos, ou a gente pode chamar um método chamado propertyIsOptional e retornar yes. Se a gente chamar esse método, ele automaticamente vai setar todos os atributos da nossa classe como opcionais. Todos os atributos vão ser opcionais. Interessante também dizer que, como nessa classe eu só tenho o comments como opcional, não vale a pena implementar esse método. Vale a pena deixar marcado só o comments como optional. Então eu vou marcar aqui o meu comments como optional de novo, porque para esse exemplo é só o que interessa. Outra coisa interessante também, que é bom falar para vocês saberem, é que a gente pode converter objetos do tipo NSArray com o atributo convertOnDemand. O que é que ele faz? Ele converte sob demanda. Então, toda vez que a gente tiver um atributo que for um array e a gente não quiser converter ele na hora da conversão do objeto, a gente pode colocar esse atributo de marcação, convertOnDemand, e ele só vai ser convertido quando for chamado pela primeira vez. Então, quando eu chamar pela primeira vez o atributo comments, aí sim ele vai ser convertido de JSON para objeto. E por último, a gente vai ver aqui uma outra coisa bem legal que o JSON Model nos dá, que ele nos dá de brinde dois métodos de conversão. Um que converte o seu objeto para um NSDictionary, que é o método toDictionary, e um outro que converte o seu objeto para uma string do tipo JSON, que é o método toJSONString. Quando a gente mostrar o NSLog, vocês vão ver que ele converteu para dictionary e também converteu a string no formato JSON. Bom, pessoal, é isso. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, pode entrar no site, que é bem completo. Lá tem um link para a documentação no GitHub, lá no Documentation and Samples. A documentação é bem completa também. O projeto já está na versão 1.0. E é isso. Até a próxima.